Antes que esse vídeo comece, eu tenho uma pergunta para você. Como você imagina a vida em sociedade em um contexto pós-pandemia? Com tudo que vamos ver por aqui, creio que a resposta para essa pergunta seja um pouquinho diferente em comparação à de agora. Sim, eu e você sabemos que o ano de 2020 marcou a todos. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, as pessoas tiveram suas próprias liberdades limitadas. E uma das consequências mais impactantes envolve o fato de que grande parte delas foram obrigadas a trabalhar de casa, modificando assim completamente suas rotinas. Não deu outra. Reflexões referentes ao espaço em que se vive, que teve de se adaptar dando lugar ao espaço de trabalho e a novas formas de locomoção em massa dentro das cidades, se tornaram frequentes e inclusive objetos de pesquisas ao redor do mundo. Caímos nas mesmas questões. Como serão os novos ambientes de trabalho? Qual o meio de locomoção mais seguro em períodos de pandemia? Como será o novo normal? Quando uma crise sanitária mundial vem ao encontro do colapso dos sistemas econômicos do planeta, certamente isso nos faz levantar algumas questões sobre como estamos vivendo, quão isolados nós estamos e se viver em cidades realmente faz sentido. Ao especularmos sobre o futuro das cidades, não devemos deixar de mencionar o atual processo de crescimento populacional e urbano do planeta, especialmente sobre os possíveis impactos desses fenômenos no que se refere ao acesso à moradia digna, às oportunidades de emprego e à mobilidade urbana no contexto dos grandes centros. Em um intervalo de tempo de 30 anos, não apenas teremos quase 10 bilhões de pessoas vivendo simultaneamente sobre a superfície do planeta Terra, mas a grande maioria dessa população estará concentrada em áreas urbanas e cada vez maiores, onde as consequências das pandemias que estão por vir possivelmente serão muito piores das que estamos testemunhando hoje. Nesse sentido, é inevitável pensar na arquitetura como um componente transformador para ajudar a compreender determinadas relações que estamos tendo com as cidades. Marcados pela pandemia, todos nós precisamos de alguma forma nos reinventar para resistir a esse momento único. Com a cidade não foi diferente. A Covid-19, assim como outras doenças infecciosas, como a peste negra e a gripe espanhola, escancararam a relação entre a sua proliferação e a urbanização. Uma análise fácil de ser feita quando os dados mostram que a propagação do vírus tem sido muito maior em grandes centros urbanos. Nesse sentido, a crise sanitária tem trazido à tona discussões sobre o modelo de urbanização ao qual nossas cidades são submetidas, trazendo modelos de aglomerações dispersas que priorizam a mobilidade através de veículos automotores, bem como possíveis soluções a serem tomadas para enfrentar o período que está por vir depois que tudo isso passar, e como estaríamos preparados para uma nova situação dessa. A pandemia tem um trágico poder de revelação. Ela coloca à mostra uma série de paradoxos que não estavam claramente delineados ou que muitas vezes eram subestimados. Tem nesse sentido uma dimensão educativa, como todo momento de crise. Sem dúvida, com tantas mortes, muitas delas evitáveis, trata-se de uma cruel pedagogia do vírus, na expressão do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. Em meio ao sofrimento, são diversos os debates e propostas que têm se multiplicado na forma de lives, textos e reportagens, abaixos-assinados, pesquisas, redes de solidariedade e mesmo de autogoverno nas periferias em semi-abandono. Neles se avalia em especial a tragédia brasileira, que combina diversas crises associadas a problemas estruturais, como a desigualdade e o racismo, acrescentando-se agora uma crescente crise da razão, ou do mero bom senso, formando um quadro macabro de regressão social, ódio, obscurantismo e genocídio. Daí o impacto especialmente perverso da pandemia no Brasil. O texto intitulado A Cruel Pedagogia do Vírus, escrito por Mariana Wilderon e Pedro Fiore Arantes, já diz tudo. O vírus chega ao país por quem viajava ao exterior, com maior renda e melhores condições de atendimento médico no setor privado, e se propaga para o restante da população, que vive em más condições de moradia e saneamento,
fazendo com que percam mais rapidamente a renda por deixarem de trabalhar ou que se submetam a trabalhar em condições precárias e de risco, como os entregadores. Dependem do transporte público, onde há maior foco de propagação, sofrem despejos, passam fome, não têm condições de manter as crianças nas mesmas condições de estudo remoto que a classe média e não têm como isolar os idosos dentro dos protocolos divulgados. Enfim, a tragédia brasileira se renova, piorada por um governo errático na condução da crise e que ainda propaga mentiras e, depois de 2 trocas em meio à pandemia, está há meses sem um titular no Ministério da Saúde. Mas a catástrofe também anuncia a necessidade de defender os servidores públicos, em especial o SUS, a educação pública em todos os níveis, a pesquisa, o saneamento público, cada vez mais ameaçado, as fábricas públicas de medicamentos e de vacina, como o Instituto Butantan e a Fiocruz, entre outros, todos fundamentais na defesa da vida. Por todas essas razões, pensemos então em alguns aspectos que são imprescindíveis para analisarmos as cidades como um todo, para que também pensemos nas relações e para que nós, arquitetos e futuros arquitetos, possamos ser agentes diretos na melhora do espaço. O primeiro deles são as praças. Para que possamos entender o fenômeno que ocorreu com estes espaços públicos e a ótica das pessoas perante a estes, tomaremos como base o que aconteceu com 3 grandes parques públicos nos Estados Unidos. Desde o início da pandemia, parques e espaços públicos que permaneceram abertos durante este período tiveram um número de visitantes e o tempo de visita restrita na maioria das cidades dos Estados Unidos. Parques como Highline, Atlanta Beltline, The Quandary Cut e Buffalo Bayou tiveram seus respectivos administradores entrevistados no final do primeiro semestre do ano de 2020 para averiguar como estava ocorrendo o funcionamento desses parques. Annie Olsen, presidente da Associação Buffalo Bayou, e Mark C. Wallace, presidente e chefe executivo da Detroit Riverfront Conservancy, constataram que, respectivamente, o Parque Buffalo Bayou estava abarrotado de visitantes no início da pandemia, recebendo dezenas de milhares de visitantes todos os dias que ali se dirigiam para realizar suas práticas esportivas ou apenas para espairecer. Isso que, naquele mesmo tempo, os playgrounds, cafés e áreas para cães tinham sido fechadas por motivos de segurança pública. Já na The Quandary Cut, um parque linear de 3 km construído sobre a antiga via férrea de Detroit, registrou um aumento de 20% no número de visitantes desde o início do lockdown. Para Wallace, o alto índice de mortalidade por Covid-19 na cidade fez com que os habitantes de Detroit passassem a experimentar um altíssimo nível de ansiedade, o que, na sua opinião, tem os reforçado a passar mais tempo em contato com a natureza. Para enfrentar essa situação atípica, a Detroit Riverfront Conservancy decidiu adaptar um dos seus eventos presenciais anuais mais importantes, transformando a Riverfront Run, uma corrida de rua de 5 e 10 quilômetros, em um evento virtual. Os inscritos foram convidados a fazer o percurso da corrida ao longo de um extenso período, registrando seus resultados no site, além de receber o kit da corrida em casa. No entanto, essas respostas não se aplicam a todas as cidades americanas. Segundo o chefe executivo da Beltline, Clyde Hicks, o Atlanta Beltline, um circuito de parques, trilhas e ciclovias construídos ao longo de antigos corredores ferroviários abandonados da cidade de Atlanta, havia registrado mais de 2 milhões de visitantes no ano de 2019. Porém, em decorrência a esses diversos fatores, esteve praticamente vazio durante o mês de março a junho, se comparado com o mesmo período do ano anterior. Durante este tempo, a Beltline utilizou as redes sociais para fazer uma campanha de conscientização, solicitando que a população utilizasse o circuito de parques e áreas verdes apenas quando necessário para sua saúde física e mental. E assumindo o mesmo tom, o
Parque Highline da cidade de Nova York esteve completamente fechado desde meados de março de 2020, como medida de combate à disseminação do vírus em uma das cidades mais castigadas pela pandemia em todo o mundo. Mesmo que tenha sido reaberto ao público no dia 16 de julho daquele mesmo ano, o parque ainda seguia medidas restritivas, como diversas entradas e saídas continuaram fechadas e o fluxo de pedestres foi reorganizado para que seguisse apenas uma direção. Para cumprir com as regras de distanciamento social e evitar aglomerações, o acesso ao Highline só pôde ser feito com reserva antecipada, sendo que o número de visitantes e a duração da visita foi reduzido e monitorado diariamente. No Brasil, por exemplo, vemos uma certa diferença. Em junho deste ano, o programa Cidades Globais, da Universidade de São Paulo, realizou a pesquisa Emoções Momentâneas, justamente para mensurar como a pandemia alterava a relação dos sujeitos com esses espaços públicos em São Paulo. Entre os dados recolhidos, um chamou mais a atenção do coletivo pesquisador. 86% dos entrevistados tinham vontade de ocupar espaços verdes como parques e praças. A pesquisa aponta para um desejo de reconciliação com o espaço público, explana a arquiteta Daisy Sanches, uma das responsáveis pela pesquisa. Um desejo de ver o potencial dos espaços verdes na melhora da qualidade de vida, de um modo que antes da pandemia não estava acontecendo. Ainda segundo a pesquisa, a vontade de ocupar espaços abertos é acompanhada de um temor sanitário natural, depois de 8 meses de pandemia. Os parques foram um dos últimos equipamentos públicos a abrir em horário integral, depois de shoppings, bares e restaurantes. E embora seu uso esteja atrelado à obrigatoriedade da máscara e do distanciamento social, há receio tanto de aglomeração quanto dos deslocamentos necessários para chegar até eles. Mais próxima e menos sujeita a viagens e ajuntamentos, a praça começa então a se configurar como uma alternativa para se pensar em uma reocupação do espaço público, inclusive mais saudável e mais democrática. A maioria das praças não foi fechada durante a pandemia, embora mobiliários como bancos e equipamentos de ginástica estivessem interditados. Por conta do confinamento, as pessoas começaram a pensar na escala do bairro, valorizando a mobilidade de pedestres. Pequenas áreas e praças verdes, que podem ser alcançadas a pé ou de bicicleta, se tornaram um espaço de preservação de saúde física e mental, explica Daisy. Mas, além de haver a preocupação com o ambiente externo, cada vez mais nos vemos dentro de um mesmo ambiente que, embora tenha uma única função, se difundiu em múltiplas outras. O home office tomou conta do cotidiano de muitas pessoas, e segundo estudos realizados em parceria pela Global Workplace Analytics and Flex Jobs entre 2005 e 2015, o número de profissionais que atuam em suas residências ou fora de seus escritórios durante pelo menos 50% de seus trabalhos cresceu 115%, revelando que a pandemia apenas impulsionou uma prática que já vinha se consolidando há anos em alguns países. Pesquisas realizadas pela Global Work from Home Experience Survey mostram que grande parte dos entrevistados, cerca de 77%, querem continuar a trabalhar de casa depois do coronavírus, indicando que as pessoas estão mais produtivas e felizes em casa. Embora alguns dados evidenciem a produtividade das pessoas em home office, não podemos generalizar o dado perante a saúde mental e física da sociedade. O ambiente onde elas estão as afeta diretamente, e pequenas mudanças poderiam ser as responsáveis por amenizar muitos casos de ansiedade, depressão e outros. Para explicar isso, introduzimos o conceito neurodiversidade e biofilia. A neurodiversidade se refere às variações naturais do cérebro humano de cada indivíduo em relação à sociabilidade, aprendizagem, atenção, humor e outras funções cognitivas. De forma geral, o conceito inclui diversidade entre pessoas consideradas neurotípicas e pessoas com variações de percepção e espectros neurodiversos.
Portanto, compreender os mesmos e discutir soluções de design mais inclusivas são premissas básicas para o desenho de ambientes do trabalho pós-pandêmico. Uma metodologia muito explorada nesse campo da diversidade e que vem apresentando resultados positivos é a chamada Agile Spaces, uma metodologia de trabalho que tem como característica a organização de espaços de maneira a oferecer ambientes propícios para determinados tipos de trabalho, como os individuais, em grupo, de criação, entre outros. Dessa forma, o espaço de trabalho é pensado como um grande ecossistema, que nos permite perceber o valor de cada indivíduo. Essa ideia de pensar no ambiente de trabalho como um ecossistema tem relação direta com o conceito de biofilia, uma prática muito explorada para evitar a síndrome do edifício doente. De acordo com pesquisas realizadas pela US Environment Protection Agency, a poluição do ar interno é 4 ou 5 vezes maior em comparação ao ar externo, o que acarreta um notável declínio das performances cognitivas e contribui com doenças respiratórias e cardiovasculares, como mostra um estudo publicado em 2020 no Nature. A criação de ambientes de trabalho incorporando conceitos biofílicos, como o uso de elementos naturais, podem gerar experiências emocionais positivas, tendo um impacto direto nas relações interpessoais e na produtividade. Outro aspecto diretamente afetado pela pandemia é a mobilidade urbana. Mas além da pandemia ter trazido problemas, também trouxe esperanças de impulsionar demais alternativas de transporte. Um exemplo dos problemas que a pandemia está trazendo pode ser observado pelo déficit divulgado de quase 16 bilhões de dólares do metrô de Nova York para os próximos 4 anos. Uma cidade onde o transporte público é uma opção habitual, o prejuízo é significativo. A chamada micromobilidade atualmente está em evidência e está sendo implantada com frequência na área do planejamento urbano, transportes e tecnologia. Os grandes desafios do distanciamento social estão associados ao deslocamento. Assim, alterações nas calçadas, restrições de tráfego, criação ou expansão de infraestrutura para transportes mais sustentáveis podem impedir novas ondas de infecção, além de melhorar a qualidade do ar e a saúde pública. Quando a pandemia do Covid-19 estourou, a preocupação com a transmissão do vírus no transporte coletivo levou muitas pessoas a optarem por outras alternativas de mobilidade, principalmente o uso da bicicleta. A bicicleta ganhou popularidade tanto para o uso recreativo quanto como meio de transporte e se tornou tendência principalmente nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, na Alemanha e na França. Nos casos da França, Alemanha e Estados Unidos, a média semanal do uso da bicicleta aumentou respectivamente 4, 7 e 20% em relação aos números de 2019. Muitas dessas ciclovias são instaladas de forma provisória, também chamadas pop-up, como uma resposta emergencial, mas nem sempre contam com os atributos de segurança, como limites de velocidade seguros, proteção física contra o tráfego de veículos e integração à rede cicloviária, que são necessários a longo prazo. À medida que cidades e países entram e saem de quarentenas e lockdowns, construir redes cicloviárias seguras pode ser uma solução eficaz e sustentável tanto para manter quanto para estimular a atividade econômica e, ao mesmo tempo, reduzir as infecções de Covid-19. Além disso, a reabertura de comércios e restaurantes implicam significativamente no aumento de áreas de origens com mais densidades de viagens e maior circulação de pessoas no transporte público. Se o maior número de óbitos está nos territórios que tiveram mais pessoas saindo para trabalhar durante o período de isolamento, temos que pensar tanto em políticas que as protejam em seus percursos, como ampliar o direito ao isolamento para que as pessoas que não estão envolvidas com serviços essenciais, mas que, no entanto, precisam trabalhar para garantir o seu sustento, possam desfrutar do mesmo direito que os outros cidadãos. E para isto, é necessário reforçar a importância da criação de políticas que garantam renda, segurança alimentar, subsídios de aluguel e outras despesas, ações articuladas a coletivos
e organizações locais para a proteção dos que estão mais ameaçados durante a pandemia. Portanto, depois de todos esses fatos analisados, é urgente repensar a forma como a política de mobilidade na cidade tem sido pensada, já que foram cometidos equívocos, tal como o mega rodízio para veículos individuais, que durou apenas alguns dias e provocou uma superlotação nos transportes públicos, o que acabou ampliando os riscos das pessoas que precisavam sair para trabalhar, além de promover a implantação de soluções alternativas que possam suprir novas demandas oriundas do pós-pandemia. E por falar em intervenções, a UN Habitat, ou Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, lançou uma campanha com 12 possíveis caminhos para estabelecer uma resposta urbana eficaz no combate à Covid-19, tendo como finalidade prestar um auxílio aos governos locais na prevenção da disseminação e propagação do vírus, desenvolvendo também estratégias de resiliência urbana para enfrentar possíveis situações semelhantes no futuro. De forma geral, essas 12 estratégias se baseiam em intervenções de curto e longo prazo e novas formas de pensar e utilizar os espaços urbanos, de maneira a permitir a circulação segura e acessível de pessoas em áreas públicas durante o período em que o distanciamento e o isolamento social são as principais ferramentas de combate ao vírus. Dentre essas intervenções, temos a manutenção e qualificação de espaços públicos, os tornando mais seguros, acessíveis e com a presença de mais áreas verdes, a criação de um sistema integrado, promovendo a flexibilização dos espaços e a promoção à distribuição equitativa dos espaços públicos, além de mudanças sistêmicas, que requerem políticas públicas mais eficazes. Outras soluções muito interessantes também vêm surgindo por aí, sem falar também na degradação tanto da nossa saúde mental e física. E mesmo que o distanciamento entre o aluno e o canteiro seja uma discussão já antiga dentro da arquitetura e urbanismo, a indeterminação quanto ao tempo de duração do isolamento forçou tomadas de decisão e acelerou processos que só poderão ser avaliados no futuro. A pergunta, no fim, é a mesma. Ainda que sem resposta, como você imagina a vida em sociedade em um contexto pós-pandemia?